Olá, já estamos no ar com a nova temporada do Miscelânea. E chegamos com muita informação e novidades. Tem novidade mesmo, Kaique. A Univap irá lançar o seu primeiro MBA e vai ser na área da saúde. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse curso e também conversar sobre ortorexia. Então não saia daí. O MBA é uma pós-graduação lato sensu indicada a profissionais que já tenham experiência, mas desejam progredir na carreira. Só para se ter uma ideia, dados de uma pesquisa realizada pelo portal Cato Online indicam que quem faz curso de MBA pode ganhar até 70% a mais do que quem possui apenas nível superior. E olha só, a Univap vai lançar o seu primeiro curso em MBA, que será na área da saúde. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o coordenador do programa de pós-graduação, o professor Roque Mendes, e o coordenador do MBA, professor Arthur Marega. Seja bem-vindo. Obrigado. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Bom, como que a Univap identificou a necessidade da oferta desse curso, professor? Bom, em primeiro lugar, nós temos dentro de um grupo de cerca de 25 cursos de pós-graduação e mais 15 a 20 cursos de aperfeiçoamento, mas nós não tínhamos nenhum curso MBA. Então, essa é realmente uma novidade. Agora, a necessidade é que realmente, apesar de nós termos cursos já na área da saúde, mas cursos mais específicos, assim, como enfermagem, enfim, outros cursos diferentes desse curso em que está sendo proposto e vai ser oferecido, que une, na realidade, duas coisas. É na área da saúde, mas voltado para o administrativo, voltado Legal. para o administrador. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que, além de ser o MBA, e tem, inclusive, uma outra informação importante, é o primeiro curso que nós vamos fazer em company. Esse é uma outra novidade que nós vamos ter. Sim, muito legal, professor. E o professor Arthur Marega é diretor da empresa Catavento, né? Sim. Que é uma das parceiras da Univap neste curso. Professor, como será esse trabalho em conjunto com a Univap? Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade. É um trabalho conjunto que vai envolver, inclusive, a Associação Paulista de Medicina, né? O fato do curso ser realizado lá na associação, com o aval da Univap, já representa um curso em company, né? E também nós vamos contar com a colaboração de uma empresa que trabalha com simuladores empresariais, e isso vai ser praticado também ao longo do curso. É uma tecnologia nova que nós estamos colocando aí no programa do curso. Qual que é a duração, professor, desse curso? Esse curso ele terá uma duração de 2 anos. Ele serão 24 meses de aulas. Legal. E o maior diferencial do curso, qual vem a ser? O diferencial é exatamente o que o professor Arthur estava dizendo. Ele não é um curso simplesmente do professor ir à sala, projetar, falar, etc. Mas o que realmente atraiu para que a gente se interessasse bastante por esse curso é exatamente a diversidade no sistema de aulas. Tá? E, curiosamente, eles vão ter ali durante as disciplinas, dentre as disciplinas, que na gama de disciplinas que eu estava observando, eles têm ali até mágicos. Então, há uma série de coisas, de inovações, que o professor Arthur tem até mais condições de explicar sobre esses detalhes. E essas inovações a gente pode dizer, então, que é a metodologia que vocês irão utilizar nas aulas durante todo o curso, é isso? Isso. É uma metodologia baseada na andragogia, né, que é a ciência da educação do adulto, associada de uma forma equilibrada às artes, a cultura e o lúdico. Então, como o professor Roque citou, nós vamos trabalhar com a mágica, com a música, com a pintura, com a caricatura, com os filmes de cinema, priorizando os filmes que têm histórias verídicas, né? E que tem um make-off também interessante, assim as pessoas vão poder, os alunos vão poder associar situações reais com a prática, né? Isso tudo foi desenvolvido pela Catavento Inovação e também foi desenvolvido, gostaria de salientar, com o apoio da Univap,
porque aqui existia uma parceria, de fato existe ainda, com o FINEP, que é um órgão do governo federal, que apoia novos projetos. Então, a Catavento se enquadrou no PRIME, que é um projeto Primeira Empresa Inovadora, e pudemos, junto com a Univap, lá no Parque Tecnológico, desenvolver essa metodologia. Bem, e associar a teoria à prática, né? Isso é muito importante hoje em dia, porque as pessoas precisam mais desses estímulos para gostar de estar aprendendo, né? Sim. É uma das coisas que eu acho que o curso vai oferecer bastante, né? Essa vontade de despertar a vontade nas pessoas de aprender mesmo. Sim. A andragogia, ela se baseia, em resumo, no aprender fazendo, né? Então, por exemplo, quando eu citei a questão dos simuladores empresariais, os alunos vão poder montar empresas e ir atrás de resultados, e aí provavelmente vão cometer erros que serão corrigidos no curso para que na vida prática eles possam acertar sempre, vamos admitir isso. Né? E professor, quem que é o público que irá fazer esse curso? Outro diferencial do curso, nós imaginamos profissionais da saúde de uma forma geral, não só médicos, mas, por exemplo, amanhã nós vamos ter um mini fórum lá no Parque Tecnológico sobre um pessoal que está se dedicando à medicina alternativa, que hoje já é reconhecida como medicina integrativa, né? E essa medicina integrativa vai ser uma das disciplinas do curso. Então nós vamos associar disciplinas inovadoras com a ideia do aprender fazendo. E como a gente falou no começo do programa, né, um curso de MBA, ele oferece uma boa oportunidade de colocação no mercado de trabalho, de destaque, aumento de salário, inclusive. Sim. Onde que esses profissionais que receberão essa qualificação, onde que eles poderão atuar? Nas mais diversas áreas, né? Porque nós esperamos que venham gestores de hospitais, de clínicas, médicos que atuam até individualmente, pessoal dos hospitais, pessoal ligado a essa medicina chinesa, está se falando muito hoje da física quântica também. Então essa diversidade dos alunos é que vai dar um colorido muito maior, porque eles vão poder trocar informações, né? E a ideia é focado muito nisso, né? E no mercado de trabalho, qual é o maior diferencial de um profissional com MBA? Eu acredito que ele tem uma visão global do mercado, né? E o curso vai proporcionar isso, né? Às vezes o médico ou o profissional da saúde ele é muito focado na sua especialidade. Então a própria rede de relacionamento fica um pouco restrita. Então à medida que você abre para o público, para os alunos, de repente participar de uma peça de teatro de tal forma que o próprio conteúdo da peça gere algum trabalho interessante para o curso, ele vai criando uma cultura diferenciada e a sua rede de relacionamento vai sendo ampliada e com isso ele acaba tendo mais destaque no próprio mercado de trabalho. Sim, sim. O aprender com o outro é muito importante, né? Sim, o conviver com outras pessoas, adquirir conhecimentos no dia a dia. Acho que essa integração entre profissionais também é muito interessante. E hoje em dia, como o professor Roque falou, já não se entende mais o professor na frente projetando alguma coisa e o aluno passivo, né? Isso não é totalmente fora de propósito. Né? Ele participa do processo de aprendizado também. Totalmente. Ele contribui com as informações para o professor, com o conhecimento, né? Bom, então vamos às informações, então, para quem deseja saber mais sobre esse curso, professor. Onde que elas podem buscar mais informações? Pelo próprio site univap.br/pós-graduação ou o telefone 3947-1233 ou 3947-1232. Tá ótimo. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bacana a gente poder contar essa novidade aí para o nosso público. Ok. Nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Agradecemos a oportunidade. Hein? Muito obrigada. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o nosso Tira Dúvidas sobre ortorexia. Até já! Cuidar da saúde, da alimentação, fazer substituições, praticar atividade física. Esses hábitos são saudáveis e são fundamentais para manter o corpo em equilíbrio. Porém, quando a pessoa se torna obsessiva, é preciso ficar atento. A ortorexia é o tema do Tira Dúvidas de hoje.
Esse transtorno alimentar, ele foi diagnosticado recentemente, né? Ele surgiu aí recentemente, né, Kaique? Mas os efeitos são sérios e precisamos conhecê-los mais, né, Fabi? Recebemos aqui a professora nutricionista Tereza Marci. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Bom, professora, então eu gostaria que a senhora nos explicasse mais sobre esse transtorno. Então, a ortorexia, na verdade, ela também é conhecida como ortorexia nervosa. Ela é um transtorno de compulsão alimentar. Embora esse termo seja usado mais regularmente, esse transtorno já é descrito há 19 anos. Né? Ele foi descrito num livro de um autor americano, um médico americano, que tratou a síndrome, o distúrbio, e deu esse nome para o distúrbio. Então, hoje ele é muito mais evidente porque uma das características principais da ortorexia nervosa é que a pessoa busca compulsivamente informações sobre os alimentos saudáveis. E hoje isso é muito fácil, através das mídias sociais, né? Blog, internet e tudo isso. O grande problema é que essas mídias, elas não trazem informações fidedignas, informações de cunho científico. E também tem muito modismo. E uma outra coisa que as pessoas não percebem é que grande parte dos blogs, por exemplo, eles têm um interesse comercial por trás daquilo que eles divulgam. Sim, olha, e isso é muito interessante, porque temos uma pergunta no WhatsApp, que é justamente sobre isso que o nosso público mandou. Vamos lá ver. Então. Oi, galera do Miscelânea. Bom, tenho várias perguntas sobre esse assunto, e uma delas eu queria saber por que as pessoas ficaram tão viciadas em vida fit, vida saudável. Vocês acham que isso veio das mídias sociais, as puglieses da vida, que eu não tenho a menor paciência? Porque deixa de ser uma vida saudável para ser uma vida viciada em algum tipo de rotina que acaba não sendo boa para ela. Por que vocês acham que isso começou a acontecer? Por causa das redes sociais? Ou foi uma coisa natural que as pessoas cansaram de fast food e começaram a buscar alguma outra coisa? Beijo, obrigada. Obrigada, Rebeca. Então, como todo transtorno de comportamento alimentar, isso é uma compulsão. E muitas vezes as pessoas, elas tramitam de compulsão para compulsão. Então, um grupo de risco, por exemplo, para ortorexia, são pessoas que tiveram quadros de bulimia e anorexia nervosa. Então, elas não deixa de ser uma compulsão. Primeiro, a pessoa tem uma compulsão por comer demais, que é o caso da bulimia, e ela provoca o vômito ou toma laxante para purgar, né, para expelir aquele alimento. E muitas vezes, né, isso pode evoluir até para uma anorexia nervosa. Então, às vezes, a pessoa em tratamento para resolver essas questões, ela parte para uma outra compulsão, que é a ortorexia, né, para um outro extremo. De qualquer forma, né, tá na moda ser fit, né, buscar alimentos saudáveis, entre aspas, né? E também fazer muita atividade física. Né? Então, por exemplo, as pessoas que têm ortorexia, isso tem claro, o impacto das mídias sociais, de toda essa divulgação, não esquecendo dessas questões todas econômicas, né, financeiras, venda de produtos ou de programas de academia e etc., por trás disso também, né? Mas, de qualquer forma, essas pessoas acabam exagerando na medida, né? Esse é o grande problema do transtorno de comportamento alimentar, né? É o desequilíbrio. O problema dessas pessoas que acabam tendo essa compulsão alimentar, elas começam a escolher os alimentos da forma mais saudável que elas acreditam, de acordo com aquilo que elas definiram que seria para elas o mais saudável. E elas deixam de consumir os alimentos junto com outras pessoas, porque elas desconfiam da forma que o alimento é preparado. Sim. Então, elas tanto escolhem o alimento como a forma que ele é preparado, qual utensílio, de que forma aquele alimento foi cortado e assim por diante. Então, elas têm medo, por exemplo, de ir em festas, de sair com os amigos, porque elas podem correr o risco de cair em tentação, consumir aquele alimento, e aí depois elas tem uma autopunição muito grande, alguns têm distúrbio de ansiedade por causa de terem saído dessa dieta que eles mesmos criaram. E aí muitas vezes eles acabam até indo para uma dieta mais restrita ainda para tentar compensar aquela fugidinha. Então a pessoa acaba se isolando, né? Então o foco principal da vida dela começa a ser a alimentação, o valor calórico, o valor nutritivo.
E isso é muito pouco saudável, São né? muitos impactos sociais, né? A pessoa ver normalmente Exatamente. e acaba seguindo umas regras que ela mesma cria. Exatamente. E um sinal, né? Porque assim, qual que é o diagnóstico? Pois é, qual que é esse limite, né, do é saudável e é neurose? Como que se diagnostica? Geralmente a pessoa não percebe que ela está passando por essa compulsão. A família, os amigos que acham que alguma coisa está estranha, né? Isso é muito comum também em crianças e adolescentes, então os pais ou os amigos sinalizam para essa pessoa. Muitas vezes os pais levam para um atendimento clínico para aí começar a investigar para ver se isso mesmo é a ortorexia, né? Então existe todo um exagero, né, um desequilíbrio. Então, assim, a alimentação é super importante, a gente sabe disso, claro, mas a gente tem que ter bom senso em tudo que a gente faz, né? Então, não é um alimento ou outro, ou ir a uma festa, ou comer uma fritura eventualmente, que vai destruir o padrão alimentar da pessoa, né? Sim. Então isso seria uma forma muito radical, né? Uma escolha muito radical. Bom, nós temos mais uma pergunta, vamos lá. Meu nome é Bruno e eu gostaria de saber qual é a importância de ter um bom hábito alimentar e se só isso classifica uma pessoa de ser saudável. Ter uma boa alimentação já faz o indivíduo saudável, ele já é saudável só por isso? A nutrição e a atividade física, elas trabalham juntas, né? Muito importante. Então, dificilmente a gente vai orientar para que seja exclusivamente consumo alimentar e excluindo aí a atividade física. Os dois são importantes, né? Então, a gente tem que alimentar a máquina e tem que fazer essa máquina funcionar da forma adequada. Fora isso, claro, né? Você ter, assim, uma qualidade de vida boa, tipo, procurar ser uma pessoa menos estressada, menos preocupada. Então, algumas questões comportamentais também são importantes aí para esse equilíbrio, né? Fazer os exames médicos regulares, né? A partir de um determinado tempo, a gente vai mais regularmente ao médico para fazer alguns exames. Então, as faixas etárias todas já têm alguns cuidados de saúde que são específicos, né? Então, isso eu acho uma coisa bem tranquila quando você está dentro de uma família, né, que você é acompanhado, que as pessoas vão orientando. Isso que ele falou também é interessante, né, de alimentação saudável. Eu acho que hoje também fala-se muito nesse assunto, mas ao mesmo tempo há muita desinformação, que o que você acredita que é saudável não é saudável. Tem a questão da moda, que a senhora comentou, né? Tal alimento tá na moda, aquilo tá bombando. E o que as pessoas não sabem é mesmo do forte apelo comercial que tem por trás disso. Então, eu acho que as pessoas precisam muito se informar e buscar a informação correta, que é no profissional, né? É no profissional da nutrição que você vai realmente entender o que é uma alimentação saudável e não na internet, né? Hoje tem aquela coisa assim, os alimentos, separa os grupos, os alimentos bons e os alimentos ruins, né? E assim, claro que tem alimentos que, se você for verificar, a gente não pode considerar como alimentos, né? Alguns são praticamente substâncias químicas só, né? Não, porque a gente considera um alimento algo que nutre, algo que tenha nutriente, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que averiguar direitinho essas informações. Eu já li em vários sites falando, por exemplo, sobre o alimento orgânico, que ele tem um valor nutritivo mais alto. Não existe nenhum trabalho científico que prove que o valor nutritivo dele é mais alto. Olha, muito interessante saber disso, né? Claro que ele tem menos produtos químicos, né? No defensivos agrícolas não são usados, ou é bem restrito só para aqueles produtos que são menos prejudiciais. Isso já é um tremendo benefício, mas dizer que ele é mais nutritivo, que ele tem mais vitaminas ou mais sais minerais por ser orgânico, isso não é verdade. Então tem muito mito, muita mentira em tudo isso. Muita pesquisa, né? Olha, professora, a conversa tá ótima e a gente vai continuar, mas vamos para o intervalinho agora rapidinho e já tem mais miscelânea. Até já. Já estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre um assunto muito sério e ainda desconhecido por algumas pessoas, que é a ortorexia. E nós recebemos aqui a professora do curso de nutrição, professora Tereza. Bom, professora, vamos então continuar. A gente tem mais uma dúvida pelo WhatsApp. Vamos lá. Como é o processo de tratamento da ortorexia?
Então, o tratamento da ortorexia, ele envolve um grupo multidisciplinar. Primeiro, depende de um diagnóstico clínico, né? Então, a família percebe que a pessoa está exagerando, assim, na restrição dos alimentos. Os amigos também percebem, porque a pessoa quer convencer os amigos, as pessoas que estão próximas, a seguir aquela dieta que ela definiu. E aí, o que geralmente acontece? Leva-se essa pessoa ao médico e o médico pode desconfiar e começar a suspeitar, né, da ortorexia e fazer uma pesquisa buscando as evidências disso, né? Então, vai ser avaliado se tem alguma deficiência nutricional, né? Muitas vezes o médico vai já encaminhar esse paciente para o nutricionista, né? Geralmente, o tratamento é multidisciplinar, vai envolver médico, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, porque dependendo da situação, o paciente já está em um quadro de ansiedade muito acelerado, ou depressão, ou mesmo transtorno obsessivo compulsivo. Então, muito difícil você fazer o tratamento exclusivamente alimentar, levando em conta todos esses fatores, né? Então, uma equipe multidisciplinar que vai atender esse paciente. Sim. Né? O comportamento das pessoas com esse distúrbio, ele ainda é bastante aceito na sociedade, socialmente, pelas pessoas considerarem estilo de vida, que ela quer ser saudável. A gente vê muito isso, embora tenha pessoas que percebam isso, que pode vir a ser um problema, normalmente ainda é aceito socialmente. Como que a gente pode interferir nisso para que deixe de ser? É uma questão de equilíbrio, só isso. Porque tudo exageradamente, para mais ou para menos, não é bom, né? Mas as pessoas, elas têm dificuldade em ver que você está passando por um problema, de que é uma doença, de que precisa de tratamento, né? Porque às vezes parece como, é frescura, ela é neurótica, nossa, ela tá nessa, mas ninguém enxerga. Ela tá doente, ela precisa de tratamento, ela precisa de orientação, né? Quando a família geralmente percebe os amigos próximos, né? Porque é uma coisa assim extrema. Mas o ideal mesmo é que a gente questione as pessoas com relação a isso, porque o ideal é que o diagnóstico seja precoce, né? Então a literatura fala, por exemplo, caso de pessoas que fizeram assim uma restrição extrema e perderam 30 quilos, 35 quilos, ficaram num quadro de desnutrição muito semelhante ao paciente que tem anorexia nervosa. Então, são casos extremos. Ainda bem que não tem tantos assim, né, pelo menos no Brasil, mas são casos extremos que, se algo não for feito e mesmo for divulgado, como está sendo feito no programa aqui, muitas pessoas podem evoluir para um quadro bem exagerado e bem danoso para a saúde delas. Então, isso é muito complicado. Eu estava vendo alguns índices, né, e o Google cita, em 2014, em torno de 30 mil sites e blogs que existem ensinando as pessoas a praticarem bulimia e anorexia. É uma loucura, né? É uma loucura. Essas pessoas muitas pessoas que têm ortorexia, elas acabam se isolando, né, da sociedade, então isso evita a influência de pessoas saudáveis a elas, e muitos deles, eles competem com os amigos virtuais na internet por restrições cada vez maiores. Então isso é extremamente doentio, né? É um quadro mesmo psicologicamente patológico. Bom, essa evolução, uma das evoluções que a senhora comentou. E quais são outros problemas que podem ser ocasionados pela ortorexia? Então, tem todo esse problema social, tem o problema nutricional, né? E pode ser um problema com macronutrientes, e aí a pessoa tem uma redução de peso, podem ser problemas subclínicos, que aí são deficiência de vitaminas, sais minerais, a pessoa não tem uma perda grande de peso, mas ela já começa a ter deficiências de micronutrientes, e aí anemia, problemas ósseos por causa da deficiência de cálcio. Então, é um quadro cada vez mais grave, né, se não tratado precocemente. Eu acho assim que sempre que a gente tiver a oportunidade, alertar as pessoas, escuta, mas será que você não está exagerando? Né? Não é, será que é bem assim? Você já viu se tem alguma coisa, alguma informação científica que realmente condene tanto esse alimento? A gente não precisa ir longe, né? Durante muitos anos o ovo foi extremamente condenado pela quantidade de colesterol, a manteiga também. Hoje eles passaram de vilão a mocinhos. É um aliado, né, da alimentação. Então isso é muito, muito complicado.
E aí, em contrapartida, né, até eu acho que bem oportuno para esse momento que a gente está vivendo, de tanta comunicação por mídia eletrônica, a nutrição, ela, de 2 anos para cá, o ano passado, na verdade, começaram alguns simpósios em São Paulo, tratando de uma nova linha na nutrição que se chama nutrição comportamental ou nutrição intuitiva. Isso já existe nos Estados Unidos. A USP já tem vários trabalhos de mestrado e doutorado tratando disso, não com esse nome de nutrição comportamental, porque esse termo é bem recente. Sim. Mas essa tendência, ela vem resgatar o alimento, né, e vem no intuito de que as pessoas façam as pazes com os alimentos. Né? Não tratar os alimentos como mocinhos ou bandidos. Certo. E também entender que o organismo ele tem uma sabedoria com relação ao consumo dos alimentos. O próprio organismo sinaliza alimentos que a gente precisa consumir. Então a gente precisa, de novo, começar a ter essa autopercepção, essa percepção corporal, né? Essa questão de entender que a gente foi dotado, que o nosso organismo é dotado de recursos que muitas vezes a gente está desconhecendo. Né? A própria questão das dietas detox ou dos sucos detox e etc. Ah, não, o organismo tem que fazer desintoxicação periódica, mas o próprio organismo sozinho, ele já tem instrumentos, ele já tem formas de fazer essa desintoxicação. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com todas essas informações. E essas informações são muito importantes também, aliás, mais importantes, para as pessoas que alinham a alimentação com os exercícios físicos, porque o corpo precisa de nutrientes. Você tem que saber substituir algo que você exclui, né? Tem que ter uma alimentação balanceada, né? E se você está em desequilíbrio, seu organismo vai sofrer. E pratica um exercício sem estar com os nutrientes necessários para que isso não venha a ser prejudicial, há um problema. Um nutricionista, ele trabalha assim, um nutricionista, ele estuda a ciência dos alimentos. Então, a gente prescreve principalmente alimentos. A gente só vai partir para prescrição de uma suplementação caso só os alimentos não deem conta daquela necessidade específica daquele paciente. Então, por exemplo, vamos falar alguém que faz atividade física constante ou mesmo um atleta. Primeira coisa que a gente vai ver é qual é a alimentação dele. Se a alimentação dele é balanceada, se ele consome todos os grupos de alimento que ele deve consumir. Se ele não consome, a gente vai orientar para que melhore o consumo daqueles grupos de alimentos. Se a alimentação dele estiver ok, 100%, e mesmo assim, para ele ter aquele desempenho físico naquela atividade específica, ele precisar de um aporte maior de um determinado nutriente, aí sim a gente entra com a suplementação daquele nutriente. Mas não é ético suplementar sem primeiro fazer a correção nutricional. Né? Porque senão vai ser um laboratório. Cada hora a pessoa vai tomar uma substância, né? Muitos suplementos, eles não são naturais, eles utilizam nutrientes sintéticos, então fica muito complicado. Então primeiro o nosso foco é alimentação, se for preciso, suplementação. Né? E só em caso mesmo de necessidade. E professora, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria deixar então esse alerta para as pessoas que estão nos assistindo, né? Não se deixe influenciar por tudo que você vê na mídia, por tudo que você vê nas redes sociais. Eu acho que hoje ficou ainda muito mais claro o quanto o trabalho do nutricionista é importante. Se você quer perder peso, procura um nutricionista. Quer engordar, procura um nutricionista. Eu acho que a gente tem a melhor fonte de informação é o profissional e é o nutricionista que está à disposição para isso, né? Acho que isso tem que ficar como alerta mesmo. E a nutrição, ela avança cada dia mais. Claro que a gente precisa das pesquisas científicas, porque é aquilo que consolida as informações, né? Então, a mídia, ela não tem essa preocupação, mas o nutricionista, ele vai falar sempre de algo que ele tem muito claro e muito fundamentado em termos científicos. E que fique claro para o pessoal de casa também que é um distúrbio e tem tratamento, né? É um transtorno não é frescura, nada disso. Não. É porque tudo que é exagero, né? Vai evoluindo para algo patológico. Por isso que é importante identificar logo de cara e começar a questionar e falar: olha, você já escutou falar em ortorexia, né? Para que, quem sabe a pessoa cai em si. E professora, a Univap realiza atendimentos também à população, né? Isso, a Univap ela tem uma programação, né?
de atendimento ao público, então existe um agendamento. Certo. Então as pessoas interessadas precisam fazer contato com a Univap e aí ver, né, como que é essa situação de agendamento, porque tem momentos que a gente tem a agenda já bem preenchida, mas há a possibilidade de deixar agendado para um pouco mais para frente, aí vai depender da época do ano, da procura. Tá ótimo. Professora, muito obrigada pela sua presença. Vocês pelo convite. Obrigada pelas informações. Obrigada a vocês. Foi bastante interessante, o pessoal de casa deve ter gostado bastante. Obrigada. Então acompanhe a gente nas redes sociais e o Miscelânea fica por aqui. Até mais. Até Tchau, semana tchau. que vem.